Ô, Bira, fala pra mim, você tá com essa camisa do beisebol aí? Sim. E assim, olha, eu teve uma época que eu ficava. Eu fui acompanhar os esportes americanos e tal. O beisebol não deu pra mim, mano. Pra Também mim, não consegui. Tipo, a partida era infinita, tá ligado? Difícil entender pra cacete, né? Os pontos ali, até agora, assim. Não bate. Porque assim, o futebol na americano é cabeça. até longo, mas ele acaba, né? É, Uma hora o beisebol acaba. não tem hora, né? Qual é o apelo pra você do beisebol, assim, Então, cara? ó, primeiro que assim, em relação ao jogo ser muito longo, já mudou as regras a partir Mudava desse a ano. regra. É que tá, os esportes americanos mudam muito a regra o tempo todo, né? Não, mudou a regra que passou assim, passou a ter um limite de tempo que você pode ficar enrolando pra fazer as coisas, Entendi. entendeu? Então, os jogos que antes, a média do jogo era de 3 horas e 10. Nossa. Agora, a média de jogo é de 2 horas e 40. Ou Ok. seja, o jogo de beisebol hoje, Meia hora, ganhou meia hora na vida. média, ele é mais rápido que um jogo da NFL. O jogo da NFL tem perto de 3 horas de duração. Sim. Tá, o jogo da Major League Baseball hoje é mais curto, tá? Então, primeira coisa, já diminui o tempo. Então, o jogo... E, na verdade, o jogo não ficou menor, ele só ficou mais acelerado. Aham. Então, você não fica... Mais dinâmico. Você não fica esperando tanto... Mas pra era o fazer que? as Era a coisas. troca que demorava? Não, é que assim, o beisebol demora. Tem um arremessador, ele pega a bola e ele arremessa. Ele não tinha tempo pra arremessar, ele podia ficar com a bola enrolando ali, esperando, descansando um pouco o Gira, braço. gira, Descansa um gira. pouco o braço, tá pensando Tinha que... muita. Tinha catimba no beisebol? Tinha, ou se tem. É. O beisebol, o pessoal pensa só nos Estados Unidos, o beisebol é o esporte mais popular da Venezuela, de Cuba, da República Dominicana. Você acha que esse pessoal lá no Caribe não tem catimba, não tem ginga no jogo? Ou se tem, né? Então tem muita catimba, tem muita batalha psicológica O ali. Japão é que o muito popular também, né? Ele é o mais popular do Japão e da Coreia do Sul também. É mais E do futebol? Nossa. É, É mesmo? e em Taiwan também. Em Taiwan eu tentei jogar. É. Eu tentei jogar bastante em Taiwan. Ele é mais popular em Taiwan também. Então, mas assim, então simplesmente ficava enrolando, porque ele tá descansando um pouco o braço, ele tá pensando, tá querendo enervar o rebatedor ali, né, que vai ser... Então ficava enrolando. Agora tem tempo, você não pode ficar a vida inteira ali enrolando. Só nisso, o jogo continuou igual, só que meia hora mais curto. Melhorou, tá? Mas eu comecei a me interessar pelo beisebol porque eu comecei a perceber, eu comecei a achar que o beisebol me lembrava muitas coisas que eu gosto no futebol. Tá? Ele é um esporte que, por exemplo, o futebol é um esporte que tem pontuação baixa. Então, o futebol tem 1h30 de bola rolando, 1h45 de início ao final, aí contando o tempo do intervalo. Você vai dedicar um pouco menos de 2 horas vendo um jogo de futebol. E você vai, em 2 horas que você tá vendo um jogo de futebol, você vai ver 3 momentos de pontuação no jogo. Você Ou às vezes nenhum. Às vezes nenhum, mas você vai ver uns 3 momentos de pontuação. Em média, uns 2,5, 3 momentos de pontuação. 3 gols, né? Que vai acontecer, que o placar vai mudar. Né? Num jogo de futebol, normalmente é isso. O beisebol é um esporte um pouco mais longo, 2 horas e 40, 3 horas. Mas também é um esporte de placar mais baixo. Um placar típico de beisebol é um 5-3. Tá? É um placar típico de beisebol. Pode ser que aconteça 20. Já acontece de às vezes ficar 15-7, tá? Mas um jogo normal é 5-3, 6-3, vai ser alguma coisa assim, tá? E é um esporte, então, que vai ter, assim, vai ter um ritmo de pontuação parecido com o futebol. A cada 20 minutos você vai ver alguma pontuação acontecer. Entendi. Então, assim, quando acontece menos, tem uma coisa legal quando o esporte com menos pontuação, que é o que a gente sente muito no futebol. Quando ela acontece, ela vale muito. Isso. Não é que nem no basquete, que toda hora tá acontecendo cesta. Então você vibra quando a cesta é muito importante, que é um momento decisivo, ou quando é um lance espetacular. Agora, uma cestinha normal, o cara vai lá, bate, pá. Tá, fez 2 pontos, legal. Entendeu? Você não vai ficar vibrando com cada cesta, né? Só lá no final do jogo, tudo. Ou Nem se o for uma narrador, jogada né? espetacular. No narrador. Futebol americano também tem mais pontuação. Então, eu comecei a gostar disso, que eu comecei a identificar que é um esporte que eu vejo, num ritmo que eu vejo futebol. Eu tô vendo, tô sentindo o jogo, e daí, de repente, quando acontece, putz, que legal, aconteceu a pontuação, pode decidir o jogo agora. Pode ter decidido o jogo agora. Daí, ao mesmo tempo que parece que não tá acontecendo nada, quando acontece, pode ter acontecido o jogo inteiro naquele momento. Do mesmo jeito que o jogo de futebol, que às vezes tá 1 a meio ali, 0 valeu. 1-0, aquele momento, e se você não prestou atenção naquele momento, você perdeu o momento que valia. Convenceu Entendeu? vocês? Outra coisa. Não, tá bom. Tá melhor. Outra coisa, é o esporte mais antigo dos Estados Unidos. É o esporte que é popular há mais tempo nos Estados Unidos. Ele é popular desde ele tem a liga profissional, que é a liga que existe hoje, vai, de alguma forma, uma parte dela foi criada em 1876. O Brasil ainda tinha escravidão na época. O Brasil era um império na época e eles já tinham um beisebol profissional nos Estados Unidos. Então é uma liga que tem muita história.
É um esporte que tem muita história. E eu gosto muito de história do futebol. A história dos clubes, a cultura dos clubes. Então eu comecei a ver que no beisebol tinha isso. E muito das coisas que eu gosto de ver no futebol, eu comecei a ver no beisebol também. Eu comecei a querer conhecer essa história dos clubes, as histórias antigas, os grandes ídolos do passado. Se fala muito disso no beisebol, né? A cultura do beisebol tem muito essa coisa de valorizar. Tanto é que é o esporte que não é o mais popular dos Estados Unidos hoje, né? É o futebol americano. Mas é o esporte que mais lança livro, por exemplo. Tem muito filme de beisebol também. Tem muito filme. É um esporte muito bom pra filme, porque ele é muito romântico. Tem muito romantismo do beisebol, entendeu? Então, eu comecei a gostar muito disso. E é um esporte que ele é muito forte em tudo quanto é cidadezinha dos Estados Unidos. O esporte tá muito na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Isso que eu ia falar. Parece que é o do bairro, assim, é o do né? bairro. O basquete é um esporte muito forte nas grandes cidades. Mas você vai numa comunidade rural nos Estados Unidos, nem sempre vai ter muita gente jogando basquete. Beisebol tem em todo lugar, né? É um esporte que tem muita gíria no dia a dia, né? Como a gente fala assim, show de bola, vai ficar empatando. A gente não fala muito o termo do futebol no dia a dia, vai ficar empatando aí. Pô, a gente tá aqui, show de bola, com uma coisa muito legal que não tem nada a ver com futebol. O beisebol tem, sei lá, quando sai com a garota, tem aquela coisa de primeira base, segunda base, né? A gente fala, foi um gol, né? Então, foi um golaço ali. Então, eles têm um home run, eles usam na linguagem do dia a dia muitas expressões de beisebol. Por quê? Porque é um esporte muito antigo. Então, as expressões dele foram se incorporando à língua. Então, eu comecei a identificar muitas coisas que eu gosto no futebol, no beisebol, eu comecei a gostar. Só que, assim, eu entendo que é um esporte difícil de aprender. Eu reconheço isso. A dinâmica dele é muito diferente. É isso que eu ia falar. Explica um pouco da dinâmica Como é que chama o ponto do beisebol? Corrida. Chama corrida? Corrida, porque você tem que dar uma corrida, Dá uma volta. Então, assim, quem assim. faz o ponto é quem rebate ou quem arremessa? Não, quem rebate. O arremessador é defesa. O arremessador é defesa. Tá. Isso também é uma coisa contraintuitiva. A gente tá acostumado que quem tem a bola está atacando. Sim. No beisebol, quem tem a bola está defendendo. E são quantos que cada cara, antes de ser eliminado ou começou a entrar na corrida, quantas oportunidades ele tem de rebater? Então, não, o jogador quantas vezes ele pode? Ele pode infinitas, digamos, porque depende do que se ele conseguir sobreviver num duelo, tá? Mas se ele furar, né, girar o bastão e não acertar nada, ele tem direito a 3. A terceira ele tá fora. Entendi. Fora do jogo. Mas até lá ele tá batendo. O cara tá fora do jogo, tá eliminado, não volta. Não, ele tá fora daquela jogada. Tá, ok. Ele pode daquele voltar. momento de ataque. Daquele momento de ataque. Não, ele pode voltar, porque daí todos os companheiros dele jogam, daí volta a vez dele. Entendeu? Entendi. Então, assim, vai... São vai quantos tem números? Tem 9. 9. 9 por time, 9 jogadores, todo mundo é um depois do outro, daí depois volta. Entendeu? Ele vai voltando, ele tá eliminado daquela jogada. Tá. Ele pode voltar a jogar. E aí ele acertou uma, por mais que não seja home run, aí ele corre até... Ele corre até onde puder. E ele pode ser eliminado se o cara jogar e ele estiver entre as bases. Isso. Então, vai pra visualizar... Não, eu tenho uma noção, mas é porque eu fico... Olha, aí, assim, tá falando, o Brasil foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, todo mundo começa a falar disso, hein? Tenta imaginar o seguinte, você tem que percorrer a volta no losango, né? Você tem que dar a volta inteira, é a corrida, né? Você tem que percorrer o losango. Quando um cara consegue percorrer tudo, ele pontua. É uma corrida, É um ponto. É. Como se fosse um gol. Agora, você tem que, pra fazer isso, se você simplesmente sair correndo, o outro time pega a bola é o objeto que te usa pra te queimar, pra você não permitir. Então, você quer sair correndo, o cara te pega a bola e encosta em você, ou pisa na base em que você vai correr, você tá queimado, você tá fora. Se encostar a bola em você também tá fora. Tá fora. Lá na origem do beisebol, lá no século XIX, a regra era você arremessar a bola no cara, só que Enquanto começou a machucar. Isso que eu ia falar, então, uma porrada, só encostar. Bola pesada. Mas Bola sabe por que dura, eu sei mais ou cacete. menos disso? Porque eu joguei muito Nintendo Wii. Eu Mas o Wii ajuda, Ajudou pra caramba. O Wii ajuda, até porque o Wii tem as regras bem simplificadas, mas ajuda pra caramba. Isso diz muito sobre a idade, porque eu aprendi o beisebol com o Nintendo 1 lá pra trás. Não, mas o meu... É porque eu nunca joguei pra videogame de controle. Sempre só joguei porque eu queria jogar. Sim. Entendeu? Agora, então imagina o seguinte, a bola vem, você rebate. Então, porque quando você rebate, a bola tá solta. Como a bola tá solta, o adversário não tem como te queimar. Enquanto ela estiver solta, enquanto o adversário não pegar a bola pra tentar te queimar, ela tá solta, então você pode sair correndo. Você vai sair correndo sem risco de ser eliminado, sem risco de ser queimado. Então você sai correndo. Se você rebateu ela muito longe, ou por exemplo no home run, que você rebateu na arquibancada, fora, se ela vai pra arquibancada, o cara não vai conseguir pegar a bola, certo? Então você faz a volta inteira. E aí todos que tiverem nas bases também pontuam. Pontuam. Agora, Então, se você fizer o home run, você faz ponto direto, basicamente. Direto. Por isso e que ele é todos tão... que estão dentro também. Por isso que ele é tão comemorado, porque é o ponto direto. Agora, se você... o normal, o mais comum não é rebater pra fora do campo, é rebater dentro do campo. Então você tem que percorrer a volta. Só que você percebe que não vai dar tempo de percorrer a volta inteira. O que você faz?
você para numa base no meio do caminho. Fala, até aqui eu me garanti. Na base não pode ser queimada. Então, a base é como se fosse o Pix no pega-pega. Caralho. O lugar em que você Foi esconde. bem na explicação. Você toca, ninguém pode me queimar aqui. Entendeu? Você corre até. Daí o jogador com experiência, ele sabe pela rebatida que ele fez, ele já sabe quantas bases ele consegue correr. Entendi. Daí ele vai correndo assim, eu vou. Essa aqui dá pra correr 2. Ele vai correndo, chega daí eu paro aqui. Eu paro aqui que aqui. A não ser que o cara errou pra hora de tirar a bola. Né? Aqui é o meu Pix, aqui ninguém pode me queimar, então você fica pisando na base. Entendi. E daí. Você tem que ficar com o pé. Qualquer parte do corpo. Não, encostou. Se você quiser deitar em cima, Não, você pode. mas você tem que ficar, assim, você tem que ficar encostando. você tem que ficar encostando, Entendi. fisicamente encostando na base. Você chegou nela, tem que ficar fisicamente encostando. Daí vem o outro seu companheiro, o que esse companheiro faz? Ele tem que tentar rebater de novo, por quê? Porque ele vai deixar a bola solta, e daí você pode completar a corrida que tá faltando, as bases que tá faltando, entendeu? Agora, é um esporte contraintuitivo que a gente tá acostumado a ver que tem um campo retangular em que um time joga numa metade e outro time joga na outra E todo metade. mundo parado, né? No beisebol, todo mundo joga no mesmo campo, né? Só tem um campo só pros dois. Um time ataca, depois ele sai, o outro que vem pra... São quantos defensores? São os 9 jogadores. Quem ataca, quem rebate, defende também. Não é que nem futebol americano, que tem um time de ataque e um time de defesa. Eu achei que... Olha, eu achei que não. Eu achei que tinha um de ataque e de defesa. Não, inclusive... Então todo time tem 9 jogadores? Tem 10, porque assim, o arremessador, ele não rebate. Porque arremessar é uma coisa muito específica, você tem que treinar muito. Quem que é o brabo do time? Então, aí que tá. O arremessador e arremessar e rebater são coisas tão difíceis de fazer em altíssimo nível que você tem que se preparar a sua vida inteira pra ser esse cara. Você só vai desenvolvendo pra ser um arremessador quando você vai... quando você vai virando adolescente. Quando você é criança, você faz um pouco dos dois, né? Você vai virando adolescente, você tá lá jogando na high school, tudo. Você arremessa bem, esquece rebater, só treina arremessar, porque senão você não vai conseguir ter futuro. E o rebatedor também. Você é bom de rebater, esquece arremesso. Então, por exemplo, o arremessador, que ele é de defesa, ele não joga no ataque. Não. Quase nunca. Muito difícil. Ele não rebate. Então, aí que tá. Aí quem é o cara? Tem um japonês chamado Shohei Ohtani, que ele, inclusive, foi, na semana passada, ele assinou o maior contrato da história dos esportes americanos. Um contrato de 700 milhões de dólares. Não é do mundo? Isso é um ano? Não, eu acho que por valor anual, o Cristiano Ronaldo com o Al Nassr ganha mais. Que isso? Mas 700 milhões é por ano? 10 anos. 10 anos. É por 10 anos. Então vai 70 é milhões por 10 ano. anos. 70 milhões por ano. 70 milhões de dólares por anos? ano. Ele tem 28, 29. Então ele assinou. Por quê? Porque ele é um dos 5 melhores do mundo arremessando e um dos 5 melhores do mundo rebatendo. Que isso? É uma coisa que não existe. É como se ele fosse um dos 5 melhores goleiros do mundo e um dos 5 melhores centroavantes do mundo ao mesmo tempo. Isso não existe. Não dá, porque assim, ou você treina pra ser goleiro, ou você treina pra jogar na linha. Você não consegue treinar as duas coisas. E ele já é isso há muito tempo. Você não consegue ser, assim, você até tem jogador de linha que brinca um pouco no gol, tem goleiro que brinca um pouco na linha, mas assim, você nunca vai brincar na linha. Seria o Rogério Ceni. Faz muito gol, só que jogasse, né, não, o Rogério Ceni só bate a falta, né? Entendi. É um cara que joga, né? Jogaria na linha, entendeu? É um cara que entendeu que e ele faz as duas coisas, por quê? Porque é um fenômeno, cara. Qual é o time dele? Ele foi pro Los Angeles Dodgers. Ele era de qual? Do Los Angeles Angels. O rival? Ele trocou, opa. É rival? Um pouco. Mas assim... É que um é bem maior que o outro, né? Mas uma pergunta. Esse cara, por exemplo, ele tem 28 anos. Ele já tem uma constância, tipo... Ele... Sendo os melhores arremessando. Então, ele foi o... Nos últimos 3 anos, ele foi o MVP em 2... E no que ele não foi, ele foi o segundo colocado. E nos 2 anos que ele foi MVP, ele foi o MVP por unanimidade. Caramba. Isso já tinha acontecido? Não. O MVP unânime já tinha. Nunca um cara ser MVP unânime mais de uma vez. Ele já foi 2 vezes. Mas eu falo assim, mas já tinha acontecido o cara ser um dos melhores arremessadores e rebatedores ou não? Não nesse nível. Então, assim, ele foi quase campeão de home run, por exemplo, numa temporada. Ele foi 3º colocado em home runs e foi 3º colocado em arremessando. Entendeu? Então ele até recebeu o voto, foi 3º colocado entre os melhor arremessador da liga. Que isso? E arremessadores, uma pergunta. O seu... Porque assim, o rebatedor a gente sabe que é pro home run. O arremessador é pro eliminação? Por quantas corridas ele cede por jogo, tá? E ele tem um negócio que assim, ele não vai poder arremessar no ano que vem, porque ele tá contundido. Mas ele vai rebater, porque ele arremessa como destro e rebate como canhoto. Que isso, pô? Entendeu? Então, como ele machucou o braço direito dele foi operado, ele não vai conseguir arremessar no ano que vem, mas ele consegue rebater.
Caraca. Então, é bizarro, cara. É bizarro, assim. Quando ele encerrar a carreira, se ele mantiver um pouco esse ritmo mais 6, 7, 8 anos, não precisa nem ser os 10 do contrato dele, é uma boa chance dele ser visto como o maior jogador de todos os tempos. Ele tem quantos Caramba. títulos? Ele nunca jogou no playoff. O time dele nunca se classificou pros playoffs. Porque o time é muito É o ruim. Harry Kane, porra! Tá falando, caralho! Por que o outro time não quis pegar ele? Então, não, porque é que ele assinou o contrato ali e ficou é obrigado com o a contrato ficar. Não. Ele ficou o Ah, contrato não tá dá. É cumprido. igual qualquer esporte americano ou tem troca? Não, tem troca, mas esse é um cara tão grande que é difícil você trocar ele.